Então congregou Salomão aos anciões de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. Desculpa. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima, os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor, ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as asas, ambas, sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram, tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficavam ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles na terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, pelo meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali um lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor, o qual fez os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardastes o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpristes, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andastes diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois,
para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste local. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar e ver juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então, nos céus e age, e julga os teus servos condenados ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhes segundo a sua justiça. Quando teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o levar à terra em que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos, do todo o teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto ou pulgão, quando seu inimigo o cercar nas terras das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo a cada um a chaga do seu coração e estendendo a sua mão para essa casa, ouve tu, então, nos céus, assentado da tua habitação e perdoa e age, e dá a cada um, conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo, Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar, voltado para esta casa, ouve tu, nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para o lado desta cidade, que tu elegestes desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, que quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro se suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se convertem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, e os levarem em cativeiro e orarem a ti para o lado da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, no meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos às súplicas do teu servo,
e a súplica do teu povo Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegestes de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, esta súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja nosso, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Inclinando-se a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Em que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico, que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele se caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e os corações estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante deles, então destruirei a Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E esta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobiará e dirá: Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Então dirão: Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e o serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera,
porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse que as cidades são essas que me destes, irmão meu. E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também a Hassor e a Megido e a Geser. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Geser, e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Geser, a Bet-horon, a Baixa, e a Baalate, a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo que o Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quando a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles, na terra os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tribo, serviu até hoje. Porém os filhos de Israel não fez Salomão servo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães e chefes dos seus carros, e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, à sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocausto de sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez Naús em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Sufe, na terra de Edom, e mandou Irão com aqueles naus a seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei de Salomão.